pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando, eu sou Felipe Lopes e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Filosofia. Hoje nós vamos falar de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes foi um filósofo inglês do século XVII. Ele era um grande estudioso das línguas antigas, principalmente o grego e o latim, e ele tem uma obra que passa pela filosofia da natureza, lógica e política. Mas principalmente a política foi a parte que ficou mais famosa, mais influente da sua obra. O livro mais conhecido dele é um livro chamado Leviatã, no qual ele fala sobre o Estado, o Estado político. Thomas Hobbes ele foi muito influenciado pela ciência natural da sua época. Ele foi influenciado bastante pelas ideias de Galileu, de Francis Bacon, e ele também era um grande admirador do Euclides, da matemática. Então a gente vai ver que tanto a matemática quanto a física ela vai ter uma influência no seu pensamento. Para o Thomas Hobbes, a filosofia ela deve ser um estudo dos corpos. E aí ele vai colocar o corpo de uma maneira bem materialista, com exceção do corpo político. Para ele, a filosofia deve estudar os corpos inanimados na natureza, os corpos animados, o corpo do ser humano e o corpo artificial, que é o Estado, o que a gente chama de corpo político, que é uma ideia muito importante aqui, a ideia de corpo político. O corpo ele não é entendido de uma maneira muito alargada, muito diferente. É o corpo no sentido material mesmo, como um pedaço de matéria, digamos assim. Ou seja, a ideia de corpo é uma ideia que vai perpassar toda a sua teoria. Ele explica a realidade a partir da ideia de corpo e de movimento. Então tudo aquilo que não é corpo pode ser explicado através do conceito de movimento. Para ele, as qualidades de todas as coisas, os sentimentos, os pensamentos, são tudo movimentos dos corpos. E esse movimento ele não ocorre de uma maneira aleatória, ele ocorre sempre por necessidade. Então ele ocorre porque um motivo levou ele a ocorrer daquele jeito. Então a gente não existe uma liberdade no sentido moral, de julgamento moral. Existe para ele uma liberdade que é entendida no sentido de não impedimento físico para alguma ação. Então, se eu estou aqui e não existe nenhum impedimento para que eu cometa alguma ação, então eu sou livre para cometer essa ação. Mas não significa que o meu movimento foi um movimento aleatório, um movimento, digamos assim, escolhido livremente. Em relação à lógica e à epistemologia, ele é uma pessoa que tem uma orientação claramente empirista. Porque, como nós já vimos, o empirista é aquele que acredita que as ideias elas são derivadas dos sentidos. E ele também acredita que as ideias são derivadas dos sentidos. Além disso, ele tem um pensamento bem interessante sobre a linguagem, que não era um tema tão assim estudado quando se falava de lógica naquele momento. E hoje a gente já leva muito mais em consideração a linguagem na lógica, por exemplo. Então, para ele, os seres humanos criam nomes. Os seres humanos criam nomes para dizer o que são aquelas coisas ali do seu ambiente ou até a si mesmo. E esses nomes, eles são uma convenção, eles são arbitrários. O que significa isso? Significa que não existe uma relação necessária entre o nome e o objeto. É apenas um combinado entre uma comunidade que decide todo mundo chamar aquilo do mesmo nome. É um sentido convencional. O nome poderia ser outro e não faria diferença nenhuma porque o nome não tem relação necessária com o objeto. E além dos nomes das coisas particulares, ele cria o conceito que são dos nomes de nomes. O que seriam os nomes de nomes? São os conceitos mais abstratos, aqueles nomes que não designam uma coisa particular, mas um conjunto maior de coisas. Então, por exemplo, os substantivos comuns, sei lá, caneta.
Caneta não significa só essa caneta, significa todas as canetas. É um nome de nome. E também os conceitos mais abstratos, também são nomes de nomes, porque são conceitos que reúnem vários conceitos. As definições para ele não trazem nada de essencial, ou seja, as definições elas só apresentam significados para os seres humanos. É diferente, por exemplo, daquelas filosofias que acham que a definição capta a essência da coisa. Por exemplo, a filosofia aristotélica. Para o Thomas Hobbes, não existe a essência ali na definição. A definição é apenas você explicar o que significa aquele nome. E, para ele também, nós temos o pensamento como uma forma de calcular. Nosso pensamento ele adiciona, subtrai, ele adiciona significados a um determinado nome, ele subtrai algum significado de um determinado nome ou nome de nome. Isso é pensar para ele. Então aqui a gente consegue ver claramente uma associação do pensamento com o procedimento matemático. Então é uma coisa que, se a gente for observar nos filósofos da época, era bem comum essa associação do pensamento com a matemática. Em relação à política, o Thomas Hobbes vai ter uma teoria que foi bastante influente, mas também bastante polêmica. Para ele, o ser humano, naturalmente, é um ser egoísta. Ou seja, o ser humano, se ele estiver liberado, sei lá, de todas as amarras sociais, ele é um ser egoísta. Ele, inclusive, chega a falar átomo de egoísmo, né? O indivíduo é um átomo de egoísmo. Então, o ser humano naturalmente é violento, moralmente mau, e ele precisa ser limitado. E é muito diferente, por exemplo, do que a gente vai ver em Rousseau. A condição natural, então, dos seres humanos, por causa disso, é uma condição de guerra de todos contra todos. É meio que um negócio caótico, onde as pessoas elas vão querendo se apropriar de tudo, se apropriar daquela terra, se apropriar daqueles recursos e tal, e isso vai gerando um monte de conflitos. Então, os seres humanos por si só, eles acabariam numa guerra de todos contra todos. Inclusive, por isso que ele cita um ditado latino muito famoso, que é: o homem é o lobo do homem, que ele não criou, mas ele, digamos assim, popularizou bastante na época dele. Mas não é só isso. O ser humano, embora ele seja egoísta, moralmente mau e tal, ele também tem um instinto de autoconservação e ele possui a razão. A junção dessas duas coisas, né, o instinto de autoconservação com a razão, vai fazer com que o ser humano busque uma vida que não seja um estado constante de guerra. A razão aqui ela é entendida como um instrumento, né? Ela é um instrumento que o ser humano utiliza para os próprios interesses. E o que a autoconservação, esse instinto nos diz? Né? Que a vida, a conservação da vida é o bem primeiro e o mal primeiro é a morte. Então, o indivíduo naturalmente vai buscar conservar a vida e evitar a morte. E com isso, ele vai buscar se juntar com as outras pessoas e através de regras, de pactos. E a justiça, ela não é alguma coisa absoluta. Ela é apenas o combinado. Ela também é uma convenção, assim como os nomes, eles são combinados entre as pessoas, a noção de justiça para ele também é um combinado entre as pessoas. E essa organização ali que é feita através do interesse da conservação, utilizando o instrumento da razão, vai gerar o Estado, que vai ser esse pacto social, esse contrato social. E o que as pessoas vão buscar nesse Estado? Vão buscar a paz, que é um Estado onde a vida ela é mais facilmente conservada. Ela vai buscar uma organização que vai obrigar ela a renunciar a certas coisas. Por exemplo, o direito de possuir tudo. Porque se ela se manter com essa ideia de querer possuir tudo, não vai conseguir conviver em sociedade. Então, isso vai ser limitado, mas desde que as outras pessoas também renunciem a isso.
porque o indivíduo não vai renunciar essa ideia de possuir tudo se os outros não renunciarem. Vai ser necessário também cumprir os acordos, e isso significa ser justo, e abrir mão dessas coisas é o que vai trazer a segurança para a pessoa. Então, por que o indivíduo se organiza socialmente, já que ele é egoísta? Para que ele consiga ter segurança, ter paz, ter algum tipo de garantia. É por isso que nasce a organização social, nasce o Estado. Só que não basta você ter combinados e leis. É necessário que alguém tenha o poder de submeter os outros às leis. E esse alguém vai ser o soberano, vai ser o chefe do Estado. Esse soberano vai ser empossado de todo esse poder através do contrato social, que ele não participa. São os súditos, eles vão se organizar, fazer um contrato e colocar na mão dessa outra pessoa todo o poder. E é todo o poder mesmo. Não é uma pessoa que vai estar, digamos assim, limitada a certas regras, a certos documentos. O soberano, para o Hobbes, ele vai adquirir o poder, inclusive, de mudar as leis, de decidir os costumes. Ele vai estar acima da justiça e o poder não poderá ser retirado dele. Então, é uma espécie de pensamento do Estado que é o soberano com poder total. Por isso que ele é conhecido como alguém que faz uma justificação teórica do absolutismo, né? Que é esse tipo de Estado com poder total. No Estado absolutista, o soberano ele encarna todo o poder. Então, basicamente é isso. Para aprofundamento, eu sugiro a leitura do livro Leviatã, que é de longe o livro mais influente da obra do Thomas Hobbes, certo? Então é isso. Curte o vídeo se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha com as pessoas que você acha que vai se interessar. Não esquece de se inscrever no canal e é nóis!